Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Se duvida ou se acredita, ninguém explica, não, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. É maravilhoso, né, a gente poder ver criança louvando a Deus, usando
a sua voz para exaltar o Senhor nosso Deus. Que haja também no seu coração esse despertar de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Que haja essa vontade de realmente expressar o que há de gratidão também dentro do seu ser para louvar o Senhor nosso Deus. Uma música difícil, hein? Mas meus parabéns, Deus te abençoe, viu, querido? Irmãos, é um prazer estar com vocês nesta noite, uma alegria podermos participar junto do louvor, adoração, do aprendizado da palavra de Deus, mas também um prazer de colocarmos as nossas petições no altar do Senhor nosso Deus. Nosso Deus realmente tem um coração imenso para acolher todas as nossas petições e tem uma mão bondosa para nos abençoar em todas elas. Por isso nós louvamos a Deus pela sua vida. Prazer estar com vocês, um prazer receber você, amigo visitante. Que Deus te abençoe, Deus esteja renovando as suas forças, dando para você aí realmente uma alegria muito grande de poder participar da sua adoração, do seu louvor. Que a sua casa seja uma casa abençoada. Vamos para os nossos avisos. Esse eu já passei, também já foi isso. Então queremos lembrar os irmãos que amanhã, quarta-feira, às 6h30, nós temos a nossa reunião de oração. É um momento muito gostoso na presença de Deus, a gente começar já o meio da semana, justamente no meio da semana, começarmos buscando a Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor nosso Deus. Você pode vir tranquilo, não precisa fazer o café na sua casa, nós temos o café aqui para te oferecer, aí você toma o seu café, você vai para o seu serviço ou volta para casa, mas você vai ter aí o desejum aqui na igreja, além da comunhão espiritual, você tem também a comunhão no alimentar, no comer do pão, e também tomar o seu cafezinho com leite. Você é convidado a estar conosco, é um prazer ver você aqui com a gente, se unindo para buscar o Senhor nosso Deus. Próximo, por favor. Nós realmente queremos dizer a você que está fazendo o curso de novos membros, que na próxima sexta e sábado às 19h30, aula para você, e domingo também às 9h da manhã. Então você que já vai fazer agora a segunda etapa, a primeira etapa o pastor já deu, né? Agora a segunda etapa, então você não esqueça, na próxima sexta, sábado às 19h30 e domingo às 9h da manhã, a continuidade do curso que você está fazendo. E você que pretende batizar o seu filho, né? Vai acontecer também nesse mesmo dia, o dia que for fazer a receber os novos membros, nós também estaremos batizando as crianças. Você pode procurar a nossa secretária lá no balcão de informações, passar o nome do seu filho, e aí a gente vai estar, o pastor Denis vai estar depois orientando você a questão do batismo, né? Ou o marido ou a mulher tem que ser membro da igreja para poder batizar o seu filho, ok? Creio a confraternização, né? Da melhor idade aí, né, do fruto maduro, na próxima quinta-feira, só que não vai ser mais na chácara, ali em Lagoa Azul, mas vai ser na chácara da Lete, né, houve um problema lá, choveu, a chuva estragou o local lá, então não vai ser possível fazer lá, então será na chácara da Lete, a horário de saída mesmo, às 11h, daquele frente à igreja, então terá condição para te levar, venha, fique tranquilo, vai acontecer o evento e nós teremos o prazer de poder receber você lá nesse momento. Então você que quer participar, não esqueça de dar o seu nome ali no nosso balcão de informações. Tem mais algum? Então são só esses. Então nós queremos também dizer para você que agora nós, chamando o Ministério de Louvor, por favor, lembrar você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Essa primeira música é o momento de você consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor nosso Deus. Como já tem sido dito aqui na nossa igreja, né? Traga com alegria, com prazer, não traga chorando, reclamando, lamentando, pensando que vai fazer falta. Se você for
trazer dessa forma é melhor não trazer. Traz de coração. O que Deus tem dado para a gente é fora de série. Então a gente também tem que dar assim com alegria, com prazer, com satisfação. Você, visitante, fique à vontade, não se constranja, isso é um ato normal da nossa igreja, dos membros da igreja. Fique à vontade. Se você que for fazer a sua oferta, aí atrás, aí ou na sua frente, melhor dizendo, né? No banco aí tem uma bolsa com envelope, você pode usar esse envelope para fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo ao altar do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos na tua casa, nós te agradecemos por podermos tributar ao Senhor honra e glória ao teu nome, ó Pai, e podemos também louvar o teu nome com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem nos dado a provisão a cada dia, Deus. Por isso, nós com alegria vamos vir até o teu altar, exaltando o teu nome, trazendo dízimos e oferta em louvor e exaltação ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos aqui juntinhos para louvar e adorar o nome do Senhor. Vamos aproveitar esse momento desse cântico. Esteja aí abraçando o irmão que está do seu lado, dá um abraço bem gostoso e diga a ele: que bom que você veio. Amém. Jesus, em tua presença, reúne
crianças de 3 a 8 anos, para o senhor Coutinho. Aprendizado, pode vir à frente, crianças de 3 a 8 anos. Pode ir, Deus abençoe vocês, queridos, na paz. Você que está na segunda, terceira e quarta semana, vai ter a oportunidade de vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você, abençoando a sua vida. Por isso eu chamo o Ministério de Intercessão, vir à frente. Enquanto nós cantamos essa primeira música, você então que está na segunda, terceira e quarta semana, vem à frente e nós vamos estar orando por você. E você que pretende começar uma campanha hoje, depois você vai ter aí o cartãozinho, tá? Eu não sei, o cartãozinho não está aqui, mas depois nós damos um cartãozinho para você que vai começar a sua campanha, que começará depois. Nós vamos estar orando por você. Vamos estar agora orando. Aleluia, Senhor. Cubra-nos, ó Deus, com a tua mão de poder. Cubra-nos, Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus.
sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Deus tem um milagre para cada um de nós. E eu creio que a tua vinda aqui, ela não foi em vão. Deus está no comando. Deus está no comando de nossas vidas. Amém? Aleluia, Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz. Você pode declarar? Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio Pra me dar a vida. esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída,
que bom realmente saber que aquilo que parecia ser impossível, Deus se tornou possível, né? A nossa salvação, coisa maravilhosa, né? Nós jamais poderíamos alcançar a alegria de podermos estar com Deus se não fosse a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, louvado seja o nosso Deus, porque o que parecia impossível já é uma realidade. E aquilo que você está buscando nesta noite também, que para você talvez seja o impossível, creia que ele é possível, porque nas mãos de Deus todas as coisas são possíveis. E eu estava pensando domingo, quando o pastor pregou, e é algo que me falou profundamente, ele falando a respeito de nomes, das perguntas de Deus. Eu pensei em estudar com vocês nesta noite. Não sei se eu vou abranger todos os nomes que são dados a Deus, mas gostaria de estudar com vocês alguns nomes do Senhor nosso Deus encontrado na Bíblia. Alguns, não todos. Então, por isso, eu queria convidar você a abrir a Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 3, Êxodo 3, do versículo 13 ao versículo de número 16, é quando Moisés tem um encontro aqui com Deus na sarça ardente, e Deus está conversando com Moisés, desafiando-o para o ministério de libertação para o seu povo da terra do Egito, da sua escravidão, para conduzir o seu povo à terra da promessa, à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E aqui então está a conversa deste homem chamado por Deus, Moisés, com Deus. 13, versículo 13 até o 16. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós e me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito. É interessante a gente ver Moisés se preocupado com o nome de Deus. E a palavra de Deus nos leva a pensarmos nessa realidade deste eu sou. Deus se define como ele sendo, e isto basta. Isto é suficiente. E quando nós vemos esse texto aqui dizendo realmente a respeito de eu sou, a gente vê uma tremenda posição de Moisés diante de Deus. A posição de saber que esse Deus é o Deus em que ele pode confiar. O Deus com quem ele pode caminhar. O Deus que, embora ele mostra-se titubeante em aceitar a tarefa, mas ele vai em frente e faz aquilo que Deus desafiou. Ele tornou-se o líder por excelência do povo de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que os nomes que foi dado de Deus revelam, portanto, a sua personalidade. E o nome mais conhecido é o Jeová. Esse nome realmente dá variação para todas as outras combinações do nome do Senhor nosso Deus. O nome de Jeová para Israel tem o mesmo significado e a mesma importância que o nome de Jesus para nós no dia de hoje. O Deus que
que está conosco, o Deus que caminha conosco, o Deus Todo-Poderoso, o único ser imutável e eterno, o nosso Deus. Como Jesus também, o Deus imutável e eterno. Então, nesse eu sou, revela a autossuficiência e a autoconsciência de Deus ao se declarar que Ele é. E isso traz para mim, pelo menos, uma segurança tremenda, porque está dizendo que o meu Deus, Ele é autossuficiente, Ele é capaz de realizar todas as coisas por si só. Ele não precisa de ninguém para fazer este universo, não precisou, de ninguém para fazer este universo, não precisa de ninguém para fazer este mundo continuar existindo, não precisa de ninguém para fazer com que este universo continue existindo, que as constelações, as estrelas, os planetas não se choquem nesse universo, cada um está seguindo a sua órbita e existem, porque Ele é autossuficiente para manter este universo. Mas também fala do nosso Deus como aquele que é absoluto, aquele que realmente tem diante de ti a soberania de comandar todo este universo. E é interessante, e o pastor Pedro pregando, ele falou da onisciência de Deus. Ele sabe o nome de todas as estrelas e as chamas, cada uma delas pelo seu nome. Deus sabe o teu nome. Nesta humanidade que já existiu, nesta humanidade que ainda existe e na que vai existir, Deus sabe o teu nome. Ele é realmente soberano e poderoso para guardar o nome de todos nós. Mas também Deus é imutável. Não há nada que faça mudar aquilo que Deus já fez, o que Deus já decretou. Deus não muda por causa do homem. O homem que tem que mudar por causa de Deus. O eu sou, ele existe para que nós possamos existir também, para que nós tenhamos consciência de que Ele é capaz de nos manter, que Ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. O segundo nome que eu gostaria de pensar com você é o Jeová Jireh. O Jeová que provê, é o Jeová que está sustentando toda a nossa vida, toda a nossa existência. É interessante, e quando Abraão está caminhando com seu filho Isaque para sacrificá-lo ao Senhor nosso Deus, como um pedido de Deus, o menino diz para ele: pai, nós estamos carregando a lenha, nós estamos levando o fogo, nós estamos levando a faca, e o cordeiro? Cadê o cordeiro? E aí ele responde dizendo: o Senhor proverá para si o cordeiro. É esse Jeová Jireh, o Deus que proveu o cordeiro para o sacrifício no Monte Moriá. É o mesmo Deus que está aqui para te abençoar. É o mesmo Deus que está aqui para prover a sua necessidade de emprego. É o mesmo Deus que está aqui para prover a sua necessidade de harmonia no seu lar. É o mesmo Deus que está aqui para te abençoar na sua saúde. É o mesmo Deus que está aqui para dar aquilo que você tem buscado e tem querido. O sonho do teu filho, o sonho de você ter uma casa que realmente onde o Senhor reina. Este é o nosso Deus, o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, o Deus que nos abençoa e que nos dá realmente tudo aquilo que carecemos para o nosso bem. Mas também há um outro nome do Senhor nosso Deus, que é o Jeová Nissi, ou seja, Jeová é a nossa bandeira. É interessante que o ser humano sempre procura alguma coisa para ter como marco. Por exemplo, a nossa igreja nacional tem um logotipo, e quando você entra aqui no templo, você já vê aqui na entrada o logotipo da igreja.
Hoje agora nós temos aqui no templo, temos no salão social também, do lado de fora, lá, o logotipo dizendo Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em Sertanópolis. Então, onde você vai ver aquilo ali, está dizendo, aqui tem a minha igreja. Ou se você vê num carro, você fala, esse é da minha igreja. É a bandeira sua, é a bandeira da nossa igreja, a identificação nossa. Quando fala de Jeová como a nossa bandeira, está falando da nossa identificação com Deus. Deus realmente é que nos dá a alegria de podermos caminhar. O exército, ele carrega a bandeira brasileira quando ele sai na guerra. E lá está, todo mundo fala, lá está o exército brasileiro, porque conhece a bandeira. Essa é a bandeira do Brasil. E quando você olha aí nas Olimpíadas, olha no Campeonato Mundial, você vê as bandeiras dos países, identificando quem é aquele país. E o nosso Deus é a nossa bandeira. É Ele que nos faz sermos identificados como seu povo. E é interessante que em Antioquia, foi levantada ali a bandeira dizendo pela primeira vez que nós éramos cristãos. A nossa bandeira, portanto, é o Senhor nosso Deus, que vê e cuida das nossas necessidades. O nosso Deus, que realmente levanta os seus braços poderosos para nos abençoar. Mas também, o nosso Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura, o Jeová Rapeca. Esse nome, ele revela a preservação do próprio Deus por si só, mas também significa que é aquele que nos cura, que é aquele que nos sara, que é aquele que repara os males que têm acontecido na nossa vida, é aquele que enxuga todas as nossas lágrimas, é aquele que cura a nossa enfermidade. É aquele que realmente tem o prazer de abençoar. É aquele que tem o prazer de estar realmente dando para você a alegria de saber que você não está sozinho. Existe um outro nome também chamado Emanuel, que vem estar ligado a este nome, Jeová Rapeca, que quer dizer realmente eu estou com você. Não abro mão de você. Eu te curo, eu te saro, eu te conduzo, a minha mão te ampara. Outro nome é Jeová Shalom. Esse você já sabe o que significa, né? Jeová é a paz. Jeová traz paz, traz serenidade. É interessante que Jesus diz que a paz dele, ele nos daria, diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo é em coisas, é em ter, é em possuir. Isso é passageiro. Hoje você pode ter uma segurança financeira, mas amanhã você pode não tê-la mais. Hoje você pode ter um carro, mas amanhã você pode perder. Hoje você pode ter muito dinheiro, mas amanhã você pode não ter nada. Mas essa segurança que o mundo dá, não é a segurança eterna. A segurança eterna é a que Jesus dá. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize. O que Jesus está falando? Eu te dou a minha paz. Jesus é a paz. Se você tem Jesus, você tem paz. Mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio dos problemas. É interessante que quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos tantas pessoas sendo sacrificadas, mas com serenidade no seu olhar, com serenidade no seu semblante, porque sabiam que Deus estava com eles. Quantos foram sacrificados por causa do nome de Jesus, mas eles tinham certeza que Jesus estava com ele. Portanto, querido, tenha certeza que a paz de Jesus é duradoura porque Ele está em você. Ele é a sua própria paz. Temos também um outro nome,
Jeová Raá quer dizer o Senhor é o meu pastor. E é interessante, que salmo você lembra quando você fala o Senhor é o meu pastor? Salmo 200. Salmo de número 23. É o 23. É interessante que nós temos nesse texto, dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você já pensou que Deus, que quando você diz que o Senhor é seu pastor, você está dizendo, lembrando que não é só bênção, mas é correção, é disciplina, é às vezes dificuldade. Você vê no verso 4, o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está falando de momentos cruciantes, vale da sombra da morte, momentos cruciantes, momento de perder quase o sentido da vida. E ele, por que ele diz isso? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me disciplinam, me orientam e me protegem. Então, quando o Senhor é pastor, Ele também está para te corrigir, para te orientar, para trazer você novamente para junto dEle quando você se distancia. Lembre-se que Jeová, como seu pastor, Ele quer te abençoar, Ele quer te conduzir a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele quer também preparar um banquete diante dos seus inimigos. Mas lembre que para isso você precisa se sujeitar a Ele como ovelha, porque o pastor é Ele que conduz, é Ele que dirige, é Ele que te disciplina, é Ele que tira o carrapicho, é Ele que sara as suas feridas. Então creia que Ele realmente é o Jeová, o seu pastor. Há um outro nome que de Jeová, Tsidkenu, ou Jeová, nossa justiça. É interessante, queridos, que uma coisa que a gente precisa aprender, que as coisas neste mundo podem ir tudo o contrário na nossa vida. Mas uma coisa é certa, Deus é a nossa justiça. Ninguém pode tirar de nós a justiça de Deus. Quando as coisas estão ruins, acontecendo às vezes algumas coisas que me entristecem, e acontecem de vez em quando, ou de vez em sempre, né? Eu sempre lembro disso, Deus é meu justo juiz, eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele está tratando da minha causa. Ele é um juiz que não se deixa ser subornado, Ele é um juiz que não deixa ser enganado pelas artimanhas de Satanás, nem pelas artimanhas do homem. Ele é o Deus justo que defende a tua causa, que pleiteia a tua causa e que dá certeza da vitória para a tua causa. Por isso, querido, não tenha medo, não se apavore, não perca a esperança, tenha realmente a certeza de que Deus é a sua justiça. E que os homens podem te injustiçar, mas Deus levantará a sua bandeira, Deus levará você à vitória. Creia nisso. E não deixa de acreditar no Deus como sua justiça, o justo juiz. Também Deus é o Deus, o Senhor dos exércitos, Deus Sabaote. Lá em 1 Samuel, versículo 1:3, diz que Deus é realmente a nossa bandeira, o nosso defensor, o Senhor dos exércitos, aquele que cuida de nós, aquele que nos adestra para a vitória. É interessante que quando Deus chama Moisés aqui, Ele diz para Moisés, vocês não vão lutar, quem vai lutar sou eu, é o meu exército. As 10 pragas do Egito, eu não sei se você sabe, mas as 10 pragas do Egito são 10 pragas dizendo para os egípcios que os deuses, são 10 deuses dos egípcios, dizendo para os egípcios que os deuses deles não era nada, não era nada. Por isso Deus foi destronando
cada rei, cada Deus, até o Deus da vida, da morte, que não pôde conter a morte, porque Deus era o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, querido, quando Deus realmente está dizendo que Ele é o Senhor dos exércitos, está dizendo: não há nada neste mundo que possa vencer quando eu estou com você. Não há nada neste mundo que possa ir contra a igreja, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Não foi isso que Jesus disse? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele sabe nos levar e nos levará à vitória a cada dia. Por isso que a igreja ainda hoje, ela está em pé. Por isso que a igreja ainda hoje existe, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Tentaram sufocar a voz da igreja, mas não conseguiram. Tentaram acabar com o povo de Deus, mas não conseguiram. Fizeram fogueiras com as Bíblias, mas não conseguiram. Porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. E não há ninguém, nem exército algum, capaz de vencer os exércitos do Senhor, nosso Deus. Também Jeová Samá, ou seja, o Senhor está presente. Este nome realmente é levado de uma maneira esplendorosa para dizer que Deus conosco está. É interessante que quando Ezequiel tem a visão da restauração do povo de Israel, ele fala da presença de Deus retornando para o templo. De Deus realmente estar focalizado no centro da nação de Israel. O Deus presente, o Deus Chamá, o Deus conosco, o Deus que realmente não abandona o seu povo, o Deus que realmente volta para trazer o seu povo novamente, como o pastor traz a ovelha nos seus braços para o redil. Por isso que Jesus diz que o bom pastor, ele larga as 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu. Este é o Deus presente, o Deus que vai buscar a desgarrada. É o pastor que vai estar aonde a ovelha, vai buscar onde a ovelha está e tira ela da boca do lobo e traz novamente para o conforto do seu redil, conforto da sua presença, do seu amor. E Jeová também, Elion, Senhor Altíssimo. É interessante que em Isaías capítulo 1, Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6, versículo 1, desculpa. No ano da morte do rei, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando você lê Apocalipse, você vê falando de Deus sentado no alto e sublime trono. Deus é o Senhor, Ele é o Altíssimo, e a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele a nossa adoração, a Ele a nossa dedicação, a Ele o nosso louvor, a Ele a nossa reverência. A Ele curvemos toda a nossa serviço, para que Ele realmente transcenda em nós, para que a beleza de Cristo seja vista em nós. Aliás, há um cântico antigo, né? As coisas antigas também são maravilhosas, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. É um cântico muito... 4 versinhos, mas que traz uma mensagem fantástica, dizendo que a beleza de Cristo se veja em mim, que os outros vejam Jesus Cristo em mim. É isso que Deus quer que transpareça na sua vida, não as suas atitudes. Você já viu como nós somos, como nós realmente
queremos fazer as coisas pelo nosso ímpeto, pela nossa vontade, nosso desejo, nós tomamos a frente e deixamos Deus de lado. Aonde está a beleza de Deus em nós? Foi a beleza do Senhor Jesus Cristo? Foi enfrentar tudo calado. Ele poderia ter reivindicado tudo. Quando Pedro, lá no jardim do Getsemane, corta a orelha de Malco, diz: Pedro, se eu quisesse, podia pedir para meu pai mandar legiões de anjo para me defender, mas não é isso. Não é isso. Não foi para isso que eu vim. Pedro, entende que o plano de Deus, a beleza de Deus, é ver Ele sendo realmente refletido em mim na cruz do Calvário, mas ser também esplendoroso na ressurreição e glorioso ao ascender ao céu. Por isso, queridos, que quando nós olhamos esse texto falando do Senhor Altíssimo, que a beleza dele seja vista em você. Eu estava pensando hoje a respeito do templo, e me veio na cabeça como Deus exige excelência. Como Deus exige excelência. Você viu como, alguns aqui, os mais antigos, vão lembrar que eu dei um estudo aqui sobre o tabernáculo, né? Foram várias semanas aí estudando sobre o tabernáculo, e como a excelência daquela construção do tabernáculo, de cada detalhe, Deus dizendo: faça assim, assim, borda com fios de ouro, faz os querubins de ouro puro, faça os varais, Deus dando todos os detalhes. Eu me coloco vendo isso lá. Que coisa fantástica, que coisa espetacular. Deus exige a excelência. E para nós também, Deus exige a excelência. Que a beleza dele seja vista em nós. E só pode ser visto quando nós nos curvamos. Quando nós deixamos Deus realmente ser Senhor. Quando nós deixamos Deus ser a primazia na nossa existência. E o último que eu vou falar hoje é Jeová Mikadeshim, ou seja, Jeová vos santifica. Eu acho que o grande e o maior desafio que nós temos na vida está lá em Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. O maior desafio de Deus para a minha vida, mas também para a sua vida, é que nós sejamos separados totalmente para Ele. Totalmente para Ele. E como isso é difícil. Ser santo como Deus é santo. A outra máxima vem de Jesus Cristo, que diz: sede vós perfeito como perfeito é vosso Pai celeste. Então fica aí o grande desafio da gente realmente deixar Deus tornar-se santo a cada dia na nossa vida. Deus realmente tirar de nós tudo aquilo que mancha o seu nome, tudo aquilo que impede as pessoas verem a grandiosidade de Deus, que impede as pessoas de verem Deus na nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando e que nós realmente saibamos amar esse Deus com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Que nós possamos nos entregar inteiramente ao Senhor nosso Deus, o Jeová, o Senhor dos exércitos, o Senhor da paz, o Senhor nosso pastor, o Senhor nossa justiça, nossa bandeira, o Senhor dos exércitos, o Senhor que está presente, o Senhor Altíssimo, mas o Senhor que santifica e que nos torna dignos de caminharmos na sua presença. Ministério de louvor, por favor, venha à frente.
Enquanto o Ministério de Louvor está conduzindo aqui, vou chamar o Ministério também de Intercessão, que vem à frente. E você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana, você pode vir à frente, nós vamos estar orando para você. E você que vai iniciar hoje a sua campanha de oração, também vem à frente. Nós vamos estar com você, orando por você. Hoje começa o primeiro dia, já começa a primeira semana de campanha sua. Aqui nós temos os cartõezinhos, você que vai começar. Então, vou deixar um punhado deste lado aqui e outro aqui. Você pode pegar já o seu cartãozinho, ok? Não importa as circunstâncias, Deus é Deus. Para Deus não é impossível. Talvez você chegou aqui nessa noite em busca de um milagre. Deus tem a resposta para você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada. As coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Você pode declarar? Se abrir, Ele é
mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, em nome de Jesus, nós te engrandecemos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós curvamos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode conduzir o teu filho em plena vitória e liberdade, ó Pai. E que a graça do Senhor, que o amor de Jesus, a comunhão e a unção do Espírito Santo esteja sobre o seu povo, hoje e para sempre. Amém. Vamos na bênção de Deus Pai. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus.